E então chegamos a hoje, sobre como nos preparar. Agora vou começar com o versículo da Bíblia que você já leu. Certo homem tinha uma figueira plantada, e ele cuidou da árvore, e veio encontrar frutos, e não havia frutos. Você se lembra da história? Quantos de vocês se lembram da história? A parábola. E assim, ele veio novamente, colocou fertilizante, cavou ao redor da figueira e colocou feno ao redor das raízes. E então colocou esterco de cavalo, que é o melhor, você sabe, e de qualquer forma, nada de frutos. E ele regou a árvore e fez tudo o que um jardineiro pode fazer. Sem frutos, folhas bonitas, um monte delas sem frutos. Então o proprietário da propriedade veio e disse ao jardineiro: o que você está fazendo aí? Isso ocupa espaço. Corte-a, coloque uma árvore diferente. Eu quero frutos. Eu quero usar esse espaço. Isso é um mau negócio o que você faz. E o jardineiro diz: eu tenho cuidado desta árvore por tanto tempo, desde que a árvore era pequena. Eu amo esta árvore. Dê-lhe mais um ano. Eu vou regar a árvore, eu vou fertilizar a árvore, eu vou abençoar a árvore, eu vou dar recursos a ela, eu vou protegê-la. Eu o empoderarei, farei o que for necessário. Espero que ele produza alguns frutos. Senão, você pode cortá-lo. E o proprietário disse: tudo bem, dê a ele mais um ano. E se ele não der frutos, corte-a. Você sabe de quem ele está falando? Não sabe. Quem? Dê-lhe mais um ano. Isso é chamado de tempo emprestado. E vivemos em tempo emprestado. Vou te dar um exemplo. No último inverno, tivemos um inverno difícil. Essa é a minha figueira. Sim, eu quero dizer isso. Eu trabalhei com aquelas árvores por 3 anos. E eu as fiz crescer. E elas costumavam produzir frutos. Chandra, você se lembra das figueiras? Eram boas, muitas. Todo dia eu ia e colhia um prato cheio de figos de 6 figueiras. Todas as 6 morreram. Minha esposa culpou o número. Ela disse que você deveria ter tido 7, não 6. Eu disse que não tem nada a ver com o número. É o inverno que foi difícil. Bem, eu conversei com alguém de um viveiro e eles disseram que as árvores não estão mortas. Elas estão apenas em coma. As raízes ainda estão vivas. Regue-as, fertilize-as, cuide do solo ao redor e elas voltarão. Então eu fiz isso. Comecei a cavar o solo ao redor das árvores mortas e a regar as árvores mortas. Não faz sentido. Eu disse que vou tentar mais um ano, senão vou cortá-las. E regue as árvores mortas e adube e coloque tudo. E adivinha o que aconteceu? Você vai ficar impressionado. Esta é uma foto real na frente da minha casa. Estou falando sério. O que você acha? Você consegue ver as figueiras? Um punhado deles. Na verdade, esta semana eu comi figos. Eu meio que peguei de cada. Figueira, como um punhado deles. Eu tenho 5, não 6. Uma nunca voltou. Mas ei, 5 é melhor do que nada. E eu tirei fotos de todos os 5. E minha esposa disse que eram fotos demais, que parasse. Uma é suficiente. Ok. Então eu tirei fotos de todos os 5, porque estava tão orgulhoso. E todos voltaram e são pequenos, mas estão cheios de figos. E alguns deles já ficaram escuros e estão macios. E eu comecei a comer figos. E eu estou tão feliz porque elas produzem figos. E eu disse, sabe de uma coisa? Elas parecem estar mortas, mas estavam apenas em coma. Estavam adormecidas, como as 10 virgens. Você sabe. Então espero que você entenda a ideia. Agora, vamos ao nosso assunto. Ouça. Deus chamou sua igreja para produzir frutos. Quando Deus fala sobre as figueiras, Deus não tinha tanto interesse nas árvores. Ele estava falando sobre as pessoas. Ele estava falando sobre seu povo, você e eu. E Deus diz, ei, eu tenho te abençoado. Você tem tudo o que precisa. Você tem todos os recursos do mundo. Eu te dei tudo. Eu não te dei isso para que você tenha uma vida confortável. Não se trata desta vida. Eu te dei isso por um motivo. Quando Deus chamou Abraão, Deus não chamou Abraão dizendo, ei, eu te chamo, para que você seja rico e tenha uma boa vida. Deus o chamou para ser uma bênção para todas as nações. Você se lembra disso? Deus chamou Abraão novamente para ser o quê? Deus chamou Abraão para ser o quê? Você não tem coragem de dizer, ser uma bênção para todas as nações.
Deus não te chamou para ter uma vida boa. Deus te chamou para ser uma bênção. E Ele te deu recursos para que você os compartilhe e abençoe os outros. Abençoe. E você será abençoado. Dê. E você receberá. Qual vem primeiro? Primeiro eu quero receber. E então posso pensar se dou. Dê. E então você receberá uma grande medida. Basicamente, Deus nos deu tanto. E me parece, infelizmente, igreja, que quanto mais recebemos, mais confortáveis nos tornamos, e mais queremos, e mais isolados ficamos. E esquecemos que Deus não nos deu isso para nós. Deus nos deu isso por eles. Você me segue? Parece-me que continuamos esquecendo disso. E assim, algumas pessoas até me dizem, eu não tenho o suficiente, eu sou pobre, eu não posso dar. Ouça, não espere para ter mais. Não espere por uma chance melhor. Não se prepare. Não aposente. Não espere problemas resolvidos. Trabalhe com o que você tem, como Deus disse a Moisés. Eu só tenho um bastão. Vá com um bastão. O que quer que você tenha. Não me importa o pobre ou rico, o que for. Você tem. Lembra da história que te contei sobre Cuba? Sobre a senhora que tinha um salário de 12 zedhales por mês, alimentando 150 crianças. Ela poderia ter dito, eu só tenho 12 rales por mês. Mas ela compraria arroz e alimentaria 150 crianças em seu bairro. E ela disse, eu tenho que usar o que Deus me deu. Isso se chama fidelidade. Use o que você tem. Você sabe, algumas pessoas me dizem que toda vez que eu sirvo, Satanás me ataca. Sim, você não sabe disso até agora. Satanás te odeia quando você trabalha. Mas você não é chamado para lutar contra Satanás. Isso é um absurdo, lutar contra a escuridão. Você não desliga a escuridão. Você acende a luz. E a escuridão desaparece. E quando você apaga a luz, a escuridão entra. Isso me diz que quando as pessoas têm problemas, elas apagam a luz. Todos. Nós fazemos isso de vez em quando. Você acende a luz, a escuridão sai. Você apaga a luz, a escuridão volta. Você me acompanha? Então você acende novamente, a escuridão sai. Como você a acende 24 horas? A conexão com Jesus é que quando Jesus vem, Satanás sai. Eles simplesmente não vivem juntos. Então, deixe-me começar o assunto. No capítulo 13 de Lucas, Jesus fala sobre a figueira e isso se refere ao povo de Deus hoje. Estamos vivendo em tempo emprestado. Deixe-me dar um exemplo. Quando Israel chegou à terra prometida, a Canaã, ao Jordão, à fronteira, Deus disse, esta é a terra, entrem. Tomem-na, é de vocês. Eles entraram. Nós construímos, nós chegamos lá. Eles não entraram porque não estavam prontos. Quanto tempo levou até que eles voltassem lá? Bem, sim, 40 anos. A Bíblia diz que uma geração inteira pereceu. Você se lembra? Nenhuma daquela geração entrou no céu, exceto... E a próxima geração veio. Foi uma geração que teve que perecer porque não estava pronta. O espírito de profecia diz que em 1888, Jesus estava pronto para voltar. E a igreja não estava pronta. Escutem, pessoal, hoje vou entrar em detalhes. E à medida que entramos em detalhes, aprenderemos como estar prontos, porque o tempo já passou há muito para dar frutos. Deus tem abençoado e dói ver que não estamos prontos e não damos frutos. Não estamos prontos para a vinda de Jesus. Se você pudesse ver a dor e ouvir a dor que Deus está ouvindo e observando dia e noite, você também não esperaria mais. Você viria se fosse Deus. Então, vamos entrar no assunto. Mateus 10, Jesus diz aos discípulos, para quem ir primeiro? Para o último navio de Israel, a quem você precisa pregar primeiro? Como se preparar? Ouçam, pessoal, hoje aprenderemos como nos preparar. A quem você precisa ir primeiro? Para fora ou para dentro? Ok. O quê? Dizer à igreja, ouça, igreja de Lexington, Deus quer que eu te diga isso. A quem você vai? A Israel, ao povo de Deus, aos SDAs, pregando e dizendo o quê? O reino dos céus está próximo.
Basicamente, o que você tem a dizer à igreja, comece a pagar dízimo, faça evangelismo, venha à igreja, comece em... É isso que você deve dizer a eles. Isso é coisa boa, tudo isso. Mas sabe de uma coisa? A igreja precisa perceber que Jesus está voltando. É isso que nos prepara. É com isso que você começa. O céu está próximo, está vindo. Não há mais tempo emprestado. É isso. Jesus está voltando. Mas ouça com atenção. Se você continuar lendo, porque na Bíblia original não havia capítulos nem versículos, era tudo. Sem ponto, sem vírgula, sem nada. Masoretas colocaram isso. Na Bíblia original não havia capítulos, nem versículos, nem vírgulas, nem... Então, ouça com atenção. Continue lendo. Vá até as ovelhas perdidas de Israel, até meu povo, até os da Iasde. E diga a eles, não vão aos gentios, diz Jesus. Vão à igreja. E diga a eles, o reino dos céus está próximo. E então, enquanto você fala com eles, enquanto você prega, ouça, diga a eles, cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscite os mortos, expulse demônios. A propósito, demônios na igreja, porque você vai à igreja, demônios na igreja. Sim, existem demônios na igreja. Não estou falando de pessoas, estou falando do que há dentro das pessoas. Qualquer coisa, igreja, que nos distraia de servir, são demônios nos mantendo ocupados. Você ouviu o que eu disse. Um diz, eu não posso vir, Senhor, porque acabei de me casar. A família pode te distrair. Eu não posso vir, acabei de comprar uma propriedade. Recursos podem te distrair. Eu não posso ir porque eu comprei. Você sabe, alguns bois, e eu tenho que ir e experimentá-los. Trabalhos. O trabalho pode te distrair. Você concorda? Seja o que for, bom ou ruim, que te distraia de servir, é Satanás, enviando seus demônios para te impedir de servir. Você ouviu o que eu disse? Então, voltando ao capítulo, Jesus diz, vá primeiro a Israel, pregue dizendo, o reino dos céus está próximo, cure, limpe, ressuscite os mortos, expulse demônios, de graça recebestes, de graça dai. O que se supõe que diga à igreja? Ei, igreja, Jesus está voltando, portanto, ouça com atenção, vá e sirva. Você me segue? Você vê o versículo? Jesus está voltando. O que eu devo fazer sobre isso? Apenas esperar? Você deve apenas manter os olhos voltados para cima e não fazer nada, apenas esperar. Jesus está voltando, estou esperando. É isso que Jesus nos chamou para fazer, porque Ele está voltando. Faça o trabalho. Quando você recebe uma inspeção, o que você faz? Você faz o trabalho, você se prepara, você está pronto. Você me segue? Porque Jesus está voltando. Vá, cure, vá. E sirva, vá. Você me segue? Então, dê. E será dado a você medida boa, cheia, sacudida e transbordando. Pois com a medida que você der, com essa mesma medida, será devolvido a você. Igreja, eu quero dizer isso. O mundo pode ver que algo está acontecendo. É triste quando a igreja está tão ocupada consigo mesma que não percebe que algo está acontecendo. Dizemos que estamos esperando por Jesus, mas temo que a maneira como vivemos, às vezes diz que enquanto afirmamos que estamos esperando, não agimos, como se estivéssemos esperando por Jesus. Se você acredita que Jesus está realmente voltando e que tudo vai queimar e que você não levará nada para o céu, o único tesouro, segundo a Bíblia, que você levará para o céu são as pessoas e, esperançosamente, você mesmo. Você não leva a casa, o carro, o emprego, seja o que for, você não os leva para o céu. Não importa quão bonitos eles sejam. A única riqueza que você pode guardar no céu são as pessoas que você salva. Jesus não veio para arrecadar dinheiro para salvar os edifícios. Jesus veio para salvar pessoas. Isso é tudo que você leva para o céu. Basicamente. Muitas vezes me pergunto se acreditamos, se somos adventistas do sétimo dia. Adventista significa que estamos esperando a segunda vinda. Se acreditamos que Jesus está voltando, por que nos comportamos de maneira diferente? Porque devemos investir nas pessoas. E não estou falando de dinheiro, estou falando de tudo. Devemos investir nas pessoas.
devemos ter um coração pelas pessoas. Assim como Jesus tem um coração pelas pessoas, não devemos ser seus seguidores para fazer o que ele fez. Como você pode dizer que ama a Deus se não ama as pessoas? Então, voltemos. O povo de Deus sabe que Jesus está voltando. Se o fizerem, devem curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Por exemplo, eu estava em Turnu Severin. Essa foi a cidade onde eu nasci, na Romênia. E a igreja era uma boa igreja. Eles pagavam o dízimo melhor do que qualquer outra igreja. E eles estavam indo à igreja, e o número de membros era de 270 nos registros, e cerca de 300 estavam presentes a cada sábado, velhos e jovens. Todos vieram, incluindo pessoas que não têm carro e tiveram que andar cerca de 10 quilômetros ou algo assim. Todos vieram, mas toda a igreja estava em uma teia de críticas e fofocas. Todo mundo estava devorando o outro, canibais. Lutas políticas, morais quebradas. Alguém dormindo com 7 outras mulheres. Número perfeito. 7. Sim, isso realmente aconteceu. Não vou te dar nomes, mas isso aconteceu. E ele foi chamado para a diretoria. E ele diz, isso é o que você fez. E ele diz, sim, com sua esposa. E estava uma bagunça. E o pastor teve que desassociar tantas pessoas. E foi uma dor. A igreja inteira brigando. Todo mundo fofocando. Todo mundo. Estava uma bagunça. Foi uma bagunça. E o pastor, você precisa acordar. Você precisa colocar sua vida em ordem. Você precisa, colocar suas coisas no lugar. Você precisa nada. E sabe o que aconteceu? Igreja, perseguição. A polícia veio e queria levar nossa igreja, fechá-la, demolir e nos colocar na prisão. E nós queríamos, de certa forma, não ir para a prisão, você sabe. Eu acho que era normal. E nós queríamos ter uma igreja porque somos adventistas. Nos sentimos bem quando vamos à igreja no sábado. E se guardamos o sábado, achamos que é isso. Se você vai à igreja e come bem, é isso. Bem, não é só isso. Isso é bom, mas não é suficiente. Então, quando a polícia chegou aos portões da igreja e percebemos que iríamos para a prisão, adivinha o que fizemos? Estávamos todos dentro e a polícia estava do lado de fora e os portões estavam trancados. Sabe o que fizemos? Nós nos ajoelhamos, todos. Meu pai me disse que todo o conselho se ajoelhou e começou a orar, mas não houve resposta à oração. Quanto mais eles oravam, mais problemas enfrentavam. E quanto mais oravam, mais sentiam que Deus não estava ali. Então, um deles sugeriu aos outros, como? Podemos pedir a presença de Deus se vivemos em pecado? Assim, eles começaram a confessar. Ei, eu tenho criticado você. Você poderia me perdoar? E ela respondeu, eu tenho criticado e odiado você. Você também me perdoaria? E eles se abraçaram e choraram. E então ele foi até a outra pessoa. Ei, me desculpe, eu falei sobre você com aquele ancião. E eu lhe disse coisas ruins sobre você. Você me perdoaria? E ela começou a chorar e disse, eu fiz isso sobre você também. E então ele foi para o outro. E todos começaram a falar e confessar pecados. E todos começaram a chorar. E enquanto confessavam, sentiram o Espírito Santo vindo e preenchendo aquele lugar. E enquanto faziam isso, a polícia deixou o portão. E eles simplesmente foram embora. Então, eles contaram à igreja. E no próximo sábado, meu pai começou na frente da igreja. Ei, eu quero pedir perdão pelo que eu fiz. E o outro, e toda a igreja se levantou, e cada um foi até o outro, e começaram a pedir perdão, e a se abraçar e a chorar. E eles construíram uma nova igreja, e todo o regime comunista não pôde fazer nada contra isso. Foi um avivamento. Você me acompanha. Você não espera por Jesus voltar apenas porque vai à igreja e guarda o sábado. Isso não é suficiente. Você precisa fazer algo a respeito